Olá pessoal, hoje eu vim aqui conversar com vocês aqui no canal. Achei importante falar sobre esse tema, que é um tema que está aí, né, na mídia, está todo mundo comentando sobre isso, na política, né, no meio da cultura do Brasil aí, na Globo, o pessoal só fala disso. Então, eu achei importante trazer esse assunto aqui para o canal, para que a gente possa para que a gente possa pensar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo hoje no nosso país, na nossa cultura e sobre um pouco também do passado, que ficou assim meio que passado, o passado para nós, ele é um pouco, como é que eu posso dizer, ele nem é esquecido, ele é desconhecido, um passado desconhecido, né? Que através do conhecimento é que a gente pode voltar a entender um pouco do que foi apagado da nossa área, principalmente educacional, e que a gente não tem muito conhecimento, né? Que de uns tempos para cá nós temos acesso a um pouco da história, principalmente do período militar, que é o que o tema hoje a gente vai retratar aqui, que é sobre o filme, né? Ainda Estou Aqui, é o nome do filme, que a atriz Fernanda Torres interpretou a esposa de um personagem da época, que era um político, né? Então, o nome dessa personagem que a Fernanda Torres ela interpreta é Eunice Paiva. Ela era esposa de Rubens Paiva, que era um político da época da ditadura militar, certo? Então, assim, como a nossa cultura, a Globo, sempre ela aborda filmes, né? Eles produzem filmes dessa época da ditadura, por exemplo, Marighella, tem outro Carlos Lamarca, né? Que é o Carlos Lamarca, eu não sei se tem alguma produção sobre ele, mas ele foi um desertor do exército brasileiro comunista, e ele queria implementar o comunismo aqui no Brasil através da luta armada, certo? Então, algumas coisas ficam distorcidas para gente, como se esses personagens eles estivessem lutando pela nossa democracia, né? Porque na época da ditadura militar eles acham que só ocorreram lutas contra a ditadura militar a favor da democracia. É o que hoje a gente está vendo que está acontecendo, a esquerda aí falando que, né, sobre democracia, lutando pela democracia, sobre os atos golpistas. Então, assim, coincidiu desse filme a Fernanda Torres receber esse prêmio na semana do dia 8, né? Coincidentemente é hoje. Então, assim, a mídia, principalmente a Globo, está aí falando sobre a importância desse prêmio, né? Falando sobre democracia, da preservação da democracia. Então, vamos entender um pouco sobre essa personagem, né? Voltando aqui. Então, a personagem que a Fernanda Torres representa é Eunice Paiva, certo? Mas o mais importante aqui, né, é o Rubens Paiva, nesse estudo que a gente vai fazer. Então nós vamos pegar Rubens Paiva, né, que é o marido dela, que ficou desaparecido na ditadura e foi morto pelos militares, né, que é o que se diz. Então nós vamos pegar esta pessoa para a gente fazer uma análise, certo? Então nós vamos aqui, Rubens Paiva. Meu computador está um pouco lento e eu não tenho um estúdio para gravar o vídeo, então tem uma avenida aqui, tá muito barulhenta, tem gente passando, espero que dê para a gente ouvir. Então, vamos pegar o Rubens Paiva, vou pegar o Wikipedia aqui mesmo, tá? Mas eu indico a vocês sempre buscarem outros sites e sempre fazer pesquisa também dessas pessoas que aparecem na mídia. Nós vamos comprar essa ideia de que eles tentam passar por nós através da mídia. Vamos estudar, vamos entender, vamos ser curiosos para entender o que tem por trás de tudo isso que está sendo exposto para a gente, incutido através da cultura, né? Então vamos lá, Rubens Paiva.
É, Rubens Paiva, ele, deixa eu ver aqui, foi um engenheiro civil e político brasileiro assassinado durante a ditadura militar no Brasil. Formado em engenharia, Rubens foi eleito deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, né? Então, assim, nós sabemos que ele era uma pessoa de esquerda, de extrema esquerda, né? Então, após o golpe de 1964, ele foi cassado pelo primeiro ato institucional e se autoexilou. Ao retornar ao Brasil, voltou a exercer a engenharia e cuidar dos negócios, mas manteve contato com os exilados. Em 1971, a repressão do regime o prendeu devido ao seu envolvimento com o guerrilheiro Carlos Lamarca, certo? Então, beleza. Esse Carlos Lamarca, ele é uma figura muito importante, tá? Então, assim, essas pessoas que aparecem nesses filmes, principalmente o Marighella, ele foi um guerrilheiro, né? Então, assim, não são pessoas, e Rubens Paiva também, Carlos Lamarca, não são pessoas que foram vítimas, apenas vítimas, né? Eles eram também criminosos no nosso país, porque queriam implementar o comunismo aqui no Brasil e fizeram arruaças no país, certo? Então vou pegar aqui o envolvimento de Rubens com Carlos Lamarca. Quem foi Carlos Lamarca? Né? Ele foi um militar desertor e guerrilheiro brasileiro, um dos líderes da luta armada contra a ditadura militar instaurada no Brasil em 1964. A luta armada eram vários grupos revolucionários, né, que queriam, através da luta armada, instalar o comunismo no Brasil. Então nós vamos pegar aqui o que foi a luta armada contra a ditadura militar brasileira. Olha, consistia em uma série de ações promovidas por diversos grupos de esquerda, especialmente entre 68 e 72, período marcado pelo endurecimento do regime. Embora tenha assumido um caráter de resistência contra a ditadura, a maior parte dos grupos que integraram a luta armada não tinha como objetivo o retorno à ordem democrática anterior ao golpe militar, mas sim a realização de uma revolução socialista, inspirando-se na Revolução Chinesa e na Revolução Cubana. Eu dei um pause aqui porque está muito barulho, mas vamos voltar aqui ao texto então. Embora almejassem iniciar a guerrilha rural, as organizações revolucionárias se notabilizaram por suas ações urbanas, vistas como atos de propaganda armada da revolução. Estas ações, que incluíam assalto a agências bancárias e a carros pagadores, roubos de armamento do exército e posteriormente sequestro de embaixadores e diplomatas com o objetivo de trocá-los por presos políticos. Serviam para arrecadar fundos para desencadear a guerrilha no campo e sustentar a infraestrutura clandestina dessas organizações. Certo? Então, gente, esse lado aqui dessa instalação do comunismo no Brasil, você imagina se hoje nós estivéssemos embaixo de um comando, né, de um comando esquerdista, que estaríamos como, por exemplo, a Venezuela, porque lá na Venezuela o partido da esquerda, eles surgiram nessa mesma toada aqui do Brasil, dessa época. Mas lá eles conseguiram implementar o socialismo, o comunismo lá de uma forma mais organizada. Aqui no Brasil, os militares, eles conseguiam reprimir essas pessoas. Eu não estou passando pano aqui, gente, para nenhuma morte, para nenhuma tortura de ninguém. Eu só estou explicando o outro lado, né? Que a mídia não mostra esse outro lado. Eles passam filme do Marighella, eles passam filme, por exemplo, a Olga. O filme da Olga, você se comove com a Olga, mas a Olga era uma revolucionária também.
Então, assim, o que esse povo faz na cabeça dos brasileiros através dessas produções, isso aí, para mim, isso é muito grave. Eles mostram apenas um lado, né, dos que foram torturados, do que foram mortos, mas eles não mostram o que essas pessoas faziam. Novamente estou dizendo que eu não estou passando pano porque houve sim torturas, né, houve, mas o que eles queriam fazer com nós, eles queriam fazer com o Brasil, eles queriam colocar a gente debaixo de uma tutela, de uma organização, né, de comunista. Imagina o que seria de nós se hoje nós estivéssemos abaixo de um governo totalitário comunista, né, sem as nossas liberdades. O que eles estão querendo fazer aí com nossas redes sociais? Né? Porque eles estão querendo calar a direita, porque nós estamos tendo ciência disso que está acontecendo, né? Hoje, através disso aqui que eu estou trazendo para vocês, muita gente não tem conhecimento disso. Por isso que eu falo para vocês pesquisarem quem são essas pessoas, voltarem ao passado, estudar a época da ditadura militar, antes da ditadura militar, para entender o que se passava, por que houve a ditadura militar. Então, a gente pode entender que isso que está acontecendo no Brasil hoje é uma estratégia que antes eles entendiam que os militares estavam à procura dessas pessoas, né, desses revolucionários. E estavam tendo muitas torturas e muitas mortes. E qual foi a estratégia deles? Nós entrarmos na cultura. Através da cultura, nós vamos instalar esse sistema comunista. Através da cultura. Por quê? Porque através da Revolução Armada, eles não estavam obtendo êxito. Isso não são palavras minhas, isso está na internet. Eu vou deixar um vídeo agora que vocês vão ouvir o próprio Lula falando sobre isso. E tem muitos conteúdo disso, dessa estratégia que eles estão utilizando e até hoje. Não só através da cultura, mas colocar pessoas-chaves na estrutura do Estado brasileiro. Como coloca no Ministério Público, coloca na Suprema Corte, coloca nas varas de juízes inferiores. Então, assim, o Brasil foi sendo tomado por esses comunistas que estão usando estratégias para implementar o comunismo do Brasil. Eles estão tendo dificuldade. O Bolsonaro foi uma figura que apareceu, né, e que foi... o Bolsonaro era da época desse período da ditadura, um pouco depois ali, ele estava ciente do que estava acontecendo nessa época. Então, ele era contrário tudo a isso. Então, o surgimento do Bolsonaro, nesse período, ele é um pouco complexo, mas ele é um personagem que coloca uma pedra nesse plano, né, da esquerda. Então, assim, eu vou deixar o vídeo para vocês. Compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo se você sabia dessa história, se você entende desse momento que a gente está passando e se isso faz sentido para você, se essa questão faz sentido para você, a importância da gente debater sobre isso, né, de buscar um outro lado da moeda e lutar contra isso também, porque o Lula entrou em contato com a Fernanda Torres, falando que vai combater a extrema direita, né? Não tem extrema direita, a gente não é extrema direita, né? Mas que ele vai combater isso. Nosso país está passando por um processo de censura, está passando pela área econômica, né? Nós estamos percebendo que não está bem, e ele fazendo isso tudo, esse teatro, isso tudo aí sobre 8 de janeiro, não teve golpe. Sabemos que não teve golpe, né? Se você pegar lá a câmera do dia 8, desapareceu lá do Planalto, né? Da área do Dino, desapareceu. O GSI do Lula servindo água, o fotógrafo pedindo para o cara quebrar a porta e ele gravando. Nós sabemos que isso foi tudo um teatro e que o comunismo ele age dessa forma mesmo. Então, assim, espalhe o vídeo, pesquise, gente, vamos pesquisar. Duvide desse povo, a esquerda é mentirosa, vocês sabem disso, você vê na mídia. Então, assim, vamos assistir o vídeo, comente aqui embaixo.
Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Que ano é isso? 98. Que, portanto, não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Pragmaticamente. O que eu faço com o Olívio Dutra, que vai ser candidato a governador? Eu peço para ele não ser candidato e ficar organizando a sociedade socialista, ou eu quero que ele ganhe as eleições, que vereadores do PT se elejam, que prefeitos, e a gente vai mudando a relação do Estado com a sociedade e vai contribuir.